Ok, gente, desculpa mais uma vez, né? Aconteceu um probleminha, parece que saiu aqui do ar, mas agora você já está conseguindo novamente escutar ao vivo? Por favor, se você está conseguindo escutar ao vivo nesse instante, por favor, bote um ok aí, para que eu possa saber que você está ao vivo agora, tá bom? Se você conseguir escutar, você passa um ok aí. Muito bem, obrigado. Já vi um coraçãozinho ali, significa que nós estamos mais uma vez ao vivo. Ok, gente, então voltando ao que nós estávamos falando anteriormente sobre o Evangelho de São Mateus. Depois de ter feito aquela revisão de todos os fatos históricos, como foi construído o Evangelho de São Mateus, para quem foi construído, nós vimos também que Mateus se colocou à disposição de escrever para a comunidade judaica, mas que tinham saído de Jerusalém, que eram chamados judeus da diáspora, nós vimos isso, alguns gregos também que participavam, provavelmente esse escrito em Antioquia, também nós já vimos isso, lá por volta dos anos 65, 70, mais ou menos, e adentramos em alguns conceitos, não é? E como se dividia mais ou menos o Evangelho de Mateus. Falamos das bem-aventuranças, que a gente não vai repetir aqui agora, e vamos voltar para onde nós estávamos. Lembrando mais uma vez a geografia, só para que a gente possa relembrar, porque nós vamos falar talvez de alguns textos. A Galileia, região norte de Israel, Cafarnaum, exatamente aqui, perto deste lago chamado o Mar de Tiberíades, ou o Mar da Galileia, que na realidade é um lago. Nós temos Nazaré, um pouco aqui mais abaixo, onde Jesus cresceu. Nós temos a Samaria, que fica exatamente entre o norte e sul, e Jerusalém, que está aqui embaixo, no sul de Israel. Bom, nós ficamos mais ou menos neste tema aqui, não é? A comunidade de Mateus, e vimos a questão dos discursos, que tinha sido composto por 5 discursos, na parte que se referia ao Evangelho, se tinha 5 discursos que Mateus fez. O discurso da montanha, chamado das bem-aventuranças, não é? Que vai do capítulo 5 até o capítulo 7. O discurso missionário, onde Jesus vai mandar os apóstolos em missão, que está no capítulo 10, de 5 a 42. Tem um discurso de parábolas, onde ele vai falar das parábolas do reino e outras coisas mais, estão no capítulo 13. O discurso sobre a igreja, propriamente dito, no capítulo 18. E o discurso escatológico, ou dos fins dos tempos, que se encontra em Mateus, capítulo 24 e 25. Ok. Depois a gente vai perceber que uma das divisões do Evangelho de Mateus se encontrava com discursos. Nós também temos aqui as narrativas, ou seja, não apenas discursos, está no Evangelho de Mateus, mas também existe narrativas, que está sendo intercalada entre os discursos. Você vai ver narrativas históricas, né, que o evangelista faz um contexto, e depois passa intercalada por alguns discursos. Quais são esses que você vai perceber, para que você anote aí também no seu caderno? A genealogia de Jesus, que se encontra no capítulo 1 ao capítulo 2. Depois você vai ver o momento inicial da pregação de João Batista, o batismo e o deserto, capítulos 3 e 4. Depois nós temos uma outra série de milagres nas obras do Messias, que se encontram no capítulo 8 a 9. Vou repetir para você anotar. A genealogia de Jesus, capítulos 1 e 2. O momento inicial da pregação dele, que é a pregação de João Batista, o batismo e o deserto, que é uma narrativa, encontram-se nos capítulos 3 e 4. Uma série de milagres, narrativas dos milagres operados por Jesus,
se encontra no capítulo 8 e 9. Depois nós vemos a primeira série de reações da pregação de Jesus, entre os capítulos 11 e 12, onde você vai perceber que começam a questionar algumas ações de Jesus. Depois uma segunda reação à pregação de Jesus, que está entre os capítulos 14 e 17. Depois você vai encontrar uma outra narrativa, onde Jesus vai para Jerusalém, nos anúncios da paixão, nos capítulos 19 a 20. E Jesus já em Jerusalém, veja que nós estamos no caminho para Jerusalém, e aqui Jesus já em Jerusalém, onde vai ser concluir a paixão, morte e ressurreição do Senhor, que estão contemplados nos capítulos 24 e 25. E você vai perceber que entre essas narrativas, normalmente se encontra algumas dessas expressões, tipo, naquele tempo, naquela ocasião, porque, por causa disso, por causa daquilo, ali, acolá. São expressões que estarão sempre fazendo esta ligação quando ele está terminando ou iniciando cada uma dessas narrativas. Muito bem, então nós queremos olhar aqui também um terceiro momento, se diz as censuras temporais, onde nós temos dividido em duas partes a proclamação do reino, Mateus 4, 17 e Mateus 16, 13 a 20. Vamos pegar Mateus 4, 17 para a gente ver o que é que diz no Evangelho. Mateus 4, versículo 17. Abra a sua Bíblia. Mateus 4, capítulo 17. Vai dizer assim: a partir de então, Jesus começou a anunciar: convertei-vos, pois o reino de Deus está próximo. Nós já tínhamos visto esse texto logo no começo da nossa primeira aula, né? Vocês devem estar lembrados. Mas vai falar exatamente o seguinte: a partir deste momento, olha, a partir de, por isso que eu coloquei lá em cima no slide, a partir de, Jesus começa a executar a sua missão. Começa nesse do capítulo 17, também no 16, 13 a 20, você vai perceber que é um outro momento, onde você abre aí a sua Bíblia, Mateus, capítulo 16, de 13 a 20. Ali vai haver também uma revelação. Jesus foi à região da Cesareia de Filipe e ali perguntou aos discípulos: quem dizem as pessoas ser o Filho do Homem? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros Elias, outros ainda Jeremias ou algum dos profetas. E vós, retornou Jesus, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus então declarou: feliz é tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi a carne e sangue quem te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Por isso, eu te digo, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as forças do inferno não poderão vencê-la. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo que desligares na terra será desligado nos céus. Em seguida, recomendou aos discípulos que não dissessem ninguém que ele era o Cristo. Ou seja, ele se revela, Jesus revela para aqueles que são seus, os apóstolos, mas os proíbe imediatamente de não anunciarem, porque ainda não era o tempo de ser anunciado aquele que era o Salvador, o Cristo, que vai ser depois anunciado
após a ressurreição de Jesus. E nós vimos nesse segundo momento, não é, a revelação aos discípulos do sofrimento, da morte e ressurreição do Messias, que se encontra em Mateus 16, 21 a 28. Anote para você ler esse texto posteriormente. Mateus capítulo 16, 21 a 28. E Mateus 20, de 17 a 19. Onde o Senhor vai prever o seu sofrimento e a sua paixão. Abra para você ver em Mateus capítulo 16. Relembrar, Mateus 16, 21 a 28. Primeiro anúncio da paixão é o título. Ele vai dizer assim: a partir de então, Jesus começou a mostrar aos discípulos que era necessário ele ir a Jerusalém, sofrer muito da parte dos anciãos, sumos sacerdotes e escribas, e ser morto, e no terceiro dia ressuscitar. Então Pedro o chamou de lado e começou a censurá-lo. Lembra que o título é Censuras, não é? Veja, nesse instante o evangelista Mateus quer mostrar que houve censura por parte dos apóstolos, nesse caso de São Pedro, do apóstolo Pedro, em relação ao que iria acontecer, porque ele não conseguia entender toda a missão de Jesus. E ele vai censurar o Senhor, e o Senhor também repreende a Pedro. Continuemos, ele diz assim: então Pedro chamou de lado e começou a censurá-lo. Deus, não permita tal coisa, Senhor, que isto nunca te aconteça. Jesus, porém, voltou-se para Pedro e disse: vai para trás de mim, Satanás. Tu estás sendo para mim uma pedra de tropeço, pois não tens em mente as coisas de Deus, e sim as dos homens. Então, Jesus disse aos discípulos: se alguém quer vir após mim, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. E quem quer perder a sua vida por causa de mim, a encontrará. De fato, que adianta alguém ganhar o mundo inteiro se perde a própria vida? Ou poderá alguém dar em troca da própria vida? Pois o Filho do Homem virá na glória de seu Pai com seus anjos, e então retribuirá a cada um de acordo com a sua conduta. Em verdade vos digo, alguns de vós que estão aqui não provarão a morte sem antes de terem visto o Filho do Homem vindo com o seu reino. Bom, o que nós podemos observar é que Jesus faz uma revelação para os discípulos, dizendo o que iria acontecer para com ele. Mas volto a dizer anteriormente, essa revelação especificamente aos seus discípulos, e não ainda apenas a toda a comunidade. Eram aqueles que eram os amigos, que ele tinha confiança, que ele revelava. E vamos ver aqui um pouco o esboço do Evangelho de Mateus. Ok? Como estaria dividido o Evangelho de Mateus para que eu possa acompanhar? Por exemplo, poxa, eu queria saber onde é que Mateus está falando da infância de Jesus, onde é que está falando muito mais da Sermão da Montanha, de onde é que estão os milagres, onde é que está falando sobre a paixão. E aí nós dividimos para que você possa anotar. Aí você tem um tempinho para anotar. Eu vou falar, repetir cada um deles, e depois a gente vai ver alguns textos. Mas vamos primeiro dar um tempinho para que você possa anotar aí. Primeiro, o prólogo, a infância de Jesus, que vai começar de Mateus capítulo 1, versículo 1, até o capítulo 2, versículo 33. Vou repetir. Toda a infância de Jesus, o prólogo e a infância de Jesus,
se encontra em Mateus 1, capítulo 1, versículo 1, que vai até o versículo 2 a 33. Todo este momento se encontra a genealogia e a infância de Jesus. E agora eu vou dividir por trecho, subitem por trecho. A genealogia de Jesus vai se encontrar do capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 17, tá? Acho que é 17. Deixa eu confirmar aqui, porque eu acho que faltou um númerozinho aqui. Mateus 1. Na hora da digitação faltou lá. Exatamente. Então você vai do versículo 1 até o versículo 17. 1, aqui não é apenas 7, mas 17. De 1, capítulo 1 até o 17. Certo? E o nascimento e infância de Jesus se encontra do capítulo 1, versículo 18, até o 2, a versículo 23. Capítulo 1, versículo 18, até o capítulo 2, versículo 23. Este texto, você vai ter um paralelo em Lucas, tá? Nós vamos ver depois, daqui a pouco eu mostro para vocês. Mas existe um paralelo também, quando nós vamos ver a nível de sinóticos. O segundo momento que nós podemos dividir é o começo do ministério de Jesus. E o que é começo do ministério? Propriamente dito, o começo do ministério significa, é aqui que começa as ações de Jesus. Começa a sua pregação, começa a sua cura, os seus milagres, enfim. Ele começa a exercer a missão na qual ele foi constituído para realizar. Então, se encontra entre os capítulos 3, de 1 a 4, vai do 3, capítulo 3, versículo 1, até o capítulo 4, versículo 11. Ok? Então, se você vai encontrar na sua Bíblia, para você anotar, volto a dizer, capítulo 3, versículo 1, até o capítulo 4, versículo 11. E aí nós subdividimos esse ministério. A pregação de João Batista, que vai do capítulo 3, de 1 até 12, e os antecedentes do ministério de Jesus, que vai do capítulo 13, do capítulo 3, versículo 13, até o capítulo 4 a 11. Esse capítulo 3, versículo 13, vai falar do batismo de Jesus até a tentação no deserto, para depois Jesus começar a fazer a sua pregação. Que está exatamente aqui, ó, Ministério de Jesus na Galileia. É a outra divisão. Primeira divisão, o prólogo com a infância. A segunda divisão, o começo do ministério de Jesus, onde vai falar da sua pregação e até o momento em que ele vai começar a pregação propriamente dita, onde nesse intervalo tem aí Jesus no deserto, passando os 40 dias, e nós vemos o ministério de Jesus na Galileia. Agora sim, começamos a ver onde começam os trabalhos de Jesus, que começa no capítulo 4, 12, e vai até o 13, 58. E assim nós vamos dividir o começo desse ministério no 4, capítulo 4, de 12 a 25, o Sermão da Montanha, que nós já vimos também na primeira aula, capítulo 5, versículo de 1, vai até o capítulo 7, versículo 29. Nós vemos as atividades de Jesus, que vai do capítulo 8, versículo 1,
até o 9:38, nós vemos as instruções que Jesus dá aos apóstolos. Vai estar entre o capítulo 10, versículo 1, até o capítulo 11, versículo 1. Vemos as atividades, novamente, outras atividades de Jesus, onde começa no capítulo 11, versículo 2, e vai ao capítulo 12, versículo 50. Deixa eu confirmar isso aqui, 50, se foi um erro de digitação. Isso, 12:50, exatamente. E no na sexta divisão desse ministério de Jesus na Galileia, nós temos as parábolas do reino, que vai do capítulo 13, de 1 a 58. Ok? Bom, revisando os capítulos, se você começa do ministério de Jesus, vai começar no capítulo 4, versículo 12, até o capítulo 13, versículo 58. Ok? Muito bem. Se deu para notar, continuemos. No ministério de Jesus, olha, voltando aqui, o ministério de Jesus aqui estava na Galileia, na região da Galileia. Lembra que Galileia nós estamos aonde? Lá em cima, no norte. Agora nós vamos ver o ministério de Jesus, que se encontra em diversas regiões. Começando no capítulo 14, versículo 1, indo até o 20, Mateus 20, versículo 34. Anote aí, vai do 14, ministério de Jesus em diversas regiões. Mateus 14, 1, até o capítulo 20, 34. E aí a gente subdivide as atividades de Jesus entre o capítulo 14, de 1 a 17, 27. Depois nós vamos ver um discurso de Jesus, um sermão sobre a vida da comunidade, no versículo 18, de 1 a 35. E as atividades de Jesus, no capítulo 19, de 1 até o capítulo 20, 34. Por enquanto eu estou pedindo apenas que você anote, que fica mais fácil para depois você reler em casa. Passamos para uma outra divisão. Lembramos, Jesus sai do norte, Galileia, e vai descendo rumo a Jerusalém, que é sul de Israel. Não é? Jerusalém, a capital, a cidade santa, né? A capital onde movia todo o centro religioso dos judeus. Então, Jesus em Jerusalém, ele vai começar no Mateus 21, versículo 1, e vai até o capítulo 28 a 20. Todo este trecho, entre os capítulos 21, versículo 1, até o 28, versículo 20, você vai ter este trabalho de Jesus na Jerusalém. E aí nós subdividimos para que você possa pensar e analisar cada ponto. A atividade de Jesus, começando no primeiro versículo, no capítulo 21, versículo 1 a 23, 39, você vai ver as ações de Jesus em Jerusalém. Depois você vai perceber, a partir do 24, capítulo 24, versículo 1, até o 25, 46, você vai ter um sermão chamado sermão escatológico. Nós vimos que um dos sermões, um dos discursos de Jesus, um dos 5 discursos, um deles é sobre os fins dos tempos, ou seja, um discurso escatológico. Vai se encontrar exatamente em Mateus 24, de 1 até o capítulo 25, versículo 46. E por final, nós temos Mateus, a paixão, morte e ressurreição do Senhor. Na perspectiva de Mateus,
no capítulo 26, versículo 1, e vai até o capítulo 28, versículo 20. Conseguiu anotar? Se você está olhando pelo seu celular, você pode aumentar um pouco a tela, dar um zoom na sua tela, e aí você consegue aumentar um pouco e conseguir anotar com mais calma. Certo? Muito bem. Continuando o que estava falando sobre o Evangelho, nós vamos ver agora o que nós chamamos de confronto sinótico. O que é que nós podemos falar desse confronto sinótico? Na realidade, este curso é dado quando nós falamos sobre os evangelhos sinóticos. A palavra sinótico significa sobre uma mesma ótica. Há 3 evangelhos dos 4 existentes que são chamados de sinóticos, porque eles trabalham com a mesma ótica, como se tivesse uma visão única, escrito de maneiras diferentes, certo? Aí são chamados sinóticos. São eles Mateus, Marcos e Lucas. Quando nós olhamos esses 3 evangelhos, nós percebemos que existem histórias comuns, porém, podem estar escritos de maneira diferente, na realidade estão escritos de maneira diferente, e nós já explicamos por você nas aulas anteriores, devido a o evangelho ser escrito de para, lembram? De para, ou seja, de um evangelista para uma comunidade X, que tinha características X. Então, aquela história passada, aqueles fatos narrados, tinha que abordar segundo a comunidade. Por isso que existem diferenças e semelhanças. Aí isso é chamado sinóticos. E é por isso que nesse instante a gente vai partir, por isso que eu queria que você pegasse a sua Bíblia agora, e você, se possível, pegue um papelzinho para a gente ver algumas diferenças e semelhanças entre alguns textos dos evangelhos sinóticos. Primeiro, se nós olharmos o capítulo 1 e 2 de São Mateus, nós podemos dizer que este capítulo 1 e 2 não tem nenhum paralelo com o outro. Na realidade, não é que não tem um paralelo, desculpa, a palavra não seria paralelo, mas diria o seguinte: a maneira de escrever de Mateus foi tirado dele próprio. Ele não se inspirou, por exemplo, no Evangelho de São Marcos, que foi o primeiro evangelho a ser escrito. Tá? Então isso é um detalhe. Eu não acho que você, se você tiver lembrado, acho que na segunda palavra, na segunda aula, nós falamos que o primeiro evangelho não foi Mateus. Apesar dele se encontrar no primeiro dos evangelhos, o primeiro evangelho foi Marcos. Significa dizer que Mateus, no capítulo 1 e 2, foi escrito, inspirado por ele próprio. Ele não copiou ou não se inspirou nos escritos de São Marcos. Por isso que você não vai encontrar em Marcos essa parte inicial. Você vai encontrar em Lucas. Lucas você encontra, ok? Porque aqui ele vai falar da genealogia de Jesus e o seu nascimento. Se você for para Lucas, você vai encontrar de maneira diferente, mas porque Lucas pega Mateus, Lucas foi o terceiro evangelho a ser escrito, ele vai ter como referência Mateus. Por isso que Lucas também tem sobre a infância, mas Marcos não tem. Certo? Muito bem. Vejamos então Mateus 3 e 4. Mateus, capítulo 3 e o capítulo 4, segundo a ordem de Marcos, que eu coloquei aqui. O que significa isso? Significa dizer que neste capítulo
Os capítulos 3 e 4, nós vamos fazer alguma referência aqui para você entender e fazer uma comparação. Então, abra agora em Mateus, capítulo 3, versículos de 1 a 12. Mateus 3, versículos de 1 a 12. Nós vamos perceber que esse é o momento em que Mateus vai falar sobre João Batista. Em vez de você começar a ler Mateus de 3, de 1 a 12, eu pediria que você abrisse logo, marque aí Mateus 3, 1 a 12, e vá para o Evangelho de Marcos. Evangelho de São Marcos. No Evangelho de São Marcos, no capítulo 1, Evangelho de São Marcos, no capítulo 1, versículos de 1 a 8, vai dizer assim: o início do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Está escrito no profeta Isaías: eis que envio à tua frente o mensageiro, que ele preparar teu caminho. Voz de quem clama no deserto: preparai o caminho do Senhor, endireitai as veredas para ele. Assim veio João batizando no deserto e pregando um batismo de conversão para o perdão dos pecados. A Judéia inteira, todos os habitantes de Jerusalém, saíam ao seu encontro e eram batizados por João no Rio Jordão, confessando seus pecados. João se vestia de pelos de camelo, usava um cinto de couro e a cintura e alimentava-se de gafanhotos e mel silvestre. Ele proclamava: depois de mim vem aquele que é mais forte do que eu, e eu não sou digno de, abaixando-me, desatar sua correia das sandálias. Eu vos batizei com água, ele vos batizará com o Espírito Santo. Esse é o texto de Marcos, certo? Veja, vamos agora ir para o texto de Mateus para observar se ele está falando sobre o mesmo assunto. Mateus capítulo 3, versículo de 1 a 12. Volte para lá, para Mateus capítulo 3, versículo de 1 a 12. Você vai perceber que o título é sobre João Batista, não é? Ele começa dizendo: naqueles dias apresentou-se João Batista no deserto da Judéia, proclamando: convertei-vos, por o reino dos céus está próximo. É dele que falou o profeta Isaías: voz de quem clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as veredas para ele. Não é? E ele começa dizendo como João Batista se vestia, que também está lá em Marcos, não é? Mas veja agora o detalhe interessante. A partir do versículo 7, não está em Marcos. Vai dizer assim: quando viu que muitos dentre os fariseus e os saduceus vinham para o batismo, João lhe disse: víboras que sois, quem vos ensinou a fugir da ira que está para chegar? Produzir fruto que mostre a vossa conversão. Não pensa dizer que basta nosso pai, nós temos nosso pai por Abraão. Pois eu vos digo, destas pedras Deus pode suscitar filhos de Abraão. E aí ele continua, vai dizendo: depois que eu vos batizo com água, mas virá aquele que vai batizar com o Espírito Santo. Olha, gente, qual é o detalhe importante entre essa diferença desses dois textos? Lembra que nós falamos no Evangelho de Mateus, que Mateus escreve para a comunidade judaica, e dentre aqueles que eram conhecedores da lei estavam os fariseus e os saduceus, aquelas pessoas que conheciam profundamente o Evangelho. E também nós vimos que era um confronto direto com estas pessoas, porque o cristianismo vinha trazer uma nova visão da lei judaica. Lembra desde o começo que Jesus dizia assim: eu não vim abolir a lei, mas vim aperfeiçoar. Também está no Evangelho de Mateus. Exatamente por isso, nesse instante, Mateus
coloca no texto que o próprio João Batista, que também era respeitado na época de Jesus, também começa a bater de frente aí contra os fariseus. Que você percebe que não tem essa visão com Marcos, mas Mateus deixa exatamente claro. Agora você consegue entender porque o Evangelho, apesar de falar sobre o mesmo assunto, ele tem trechos diferentes. São complementares, ele não está se contradizendo um com o outro, mas apenas Mateus, ele já estende um pouco mais, falando que também, qual é o sentido de ter uma contraposição aos fariseus. Ele já começa a colocar que já desde João Batista, que era aquele que preparava o caminho para o Senhor, já batia de frente com os fariseus. Bom, e aí você vai ver o batismo de Jesus, que se encontra em Mateus capítulo 3, versículo 13 a 17. Mateus capítulo 3, versículo de 13 a 17. E você vai encontrar este mesmo texto em Marcos, capítulo de 1, Marcos, capítulo 1, versículo de 9 a 11. Você deve ter deixado lá marcado, eu pedi para você deixar marcado. Se você vai lá em Marcos, você vai encontrar simplesmente 2 versículos, não é? Dizendo assim: naqueles dias, Jesus veio de Nazaré da Galileia e foi batizado por João no Rio Jordão. Logo que saiu da água, viu o céu rasgar-se e o Espírito como pomba descer sobre o Filho e disse: do céu veio uma voz e disse: Tu és o meu Filho amado, em ti está o meu agrado. Se você voltar para Mateus, você vai encontrar um pouco mais do que se encontra aí. Primeiro, ele vai dizer que Jesus veio da Galileia para ser batizado por João. Mas João queria impedi-lo, dizendo: eu é que preciso ser batizado por ti, e tu vens a mim? Mas Jesus vai responder a ele: por ora, deixa, é assim que deixemos cumprir toda a justiça. Não é? Veja que o Evangelho de Mateus começa a expandir o que Marcos tinha colocado estreitamente. Lembra, voltando às primeiras aulas, por isso que é importante se acompanhar desde o começo, né? O Evangelho de Mateus tinha um objetivo de trazer a justiça do reino de Deus. Ou seja, justiça tem o significado de fazer a vontade de Deus. Então era importante. Jesus precisava de ser batizado? Tinha pecado? Não. Mas todo o povo era batizado por João. Jesus precisava também ser batizado para que os outros vissem que ele também era, como eles, homem, apesar de não ter pecado. Mas ele lá mostrava que era ali, o batismo, ele sacramenta este batismo, que no futuro vai ser mandado pelo próprio Jesus. No final do Evangelho de Mateus, vai dizer que nós podemos batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Bom, se você pegar nas tentações, você vai ver que Mateus, ele também começa do capítulo 4, versículo de 1 a 11. 4, Mateus 4, versículo de 1 a 11. E aqui também é um detalhe importante que eu gostaria que vocês lembrassem. E Marcos, capítulo 1, 12 a 13. Marcos, capítulo 1, 12 a 13. Você achou aí? Você vai perceber que existe uma diferença entre esses textos. Mais uma vez, você vai perceber que no Evangelho de Marcos é um evangelho mais curto
Vamos achar ele aqui. Marcos, capítulo 1, 12 a 13. Ele vai dizer assim: logo depois o Espírito fez sair para o deserto. Lá, durante 40 dias, foi posto à prova por Satanás. Ele convivia com as feras e os anjos o serviam. E acaba. Porém, em Mateus 4, 1 a 11, este mesmo texto, agora escrito por São Mateus, vai dizer que Jesus é posto à prova por Satanás. E olha a complementação. Ele diz que Jesus passa 40 dias e noites no deserto. 40 dias e 40 noites. Marcos disse isso? Não. Mas Mateus disse. Ora, o que nós lembramos quando nós falamos de 40 dias e 40 noites no deserto? Mateus estava querendo comparar com o fato que aconteceu no Antigo Testamento. Qual era esse fato? O povo de Israel foi libertado do Egito e passou 40 anos no deserto. Veja a comparação. Os 40 dias que Jesus passa no deserto e lá recebe a tentação do maligno, é comparado com os 40 anos que Jesus, que o povo de Israel passa no deserto. Ok? Para entrarem na terra prometida. Lembro, gente, o Evangelho de Mateus é escrito para os judeus. Ora, se os judeus tinham isso arraigado no seu coração como algo importante, claro que ele tem que lembrar nesse texto. 40 dias com 40 anos. E vai mais, ele usa as palavras do Antigo Testamento. Sempre que Satanás usa uma tentação, ele vai e responde com palavras do Antigo Testamento. Ok? Eu acho que deu para entender, né? Você depois faça essa comparação e veja. A mesma coisa vai acontecer no ministério, no início do ministério de Jesus. Nós não podemos ler todos os textos porque não daria tempo. Mas você anota, dá para você anotar e ver em casa. A tentação, o início do ministério de Jesus, está lá Mateus 4, de 12 a 17. Vai para em Marcos, tá? Marcos capítulo 1, 14 a 15. Nós não vamos ler também agora. Só anote para você ler depois. Marcos capítulo 4, versículo de 12 a 17. Mateus 4, 12 a 17. E Marcos 1, de 14 a 15. Ok? Chamado dos 4 primeiros discípulos. Você vai encontrar em Mateus 4, 18 a 22. E em Marcos, você vai encontrar em 16, Marcos 1, versículo 16 a 20. Então você vai lá, anota, repete. Mateus 4, capítulo 4, de 18 a 22. E Marcos 1, capítulo 1, de 16 a 20. Depois você vai, olha e vê a diferença, já raciocinando dentro do que nós falamos até agora. Depois você vê um confronto com Lucas e Mateus. Também você vai conseguir perceber algumas diferenças. Lembro, Mateus foi escrito primeiro do que Lucas. Então a expectativa agora torna-se um pouco diferente. Provavelmente, Lucas vai ter alguns itens que não se encontram em Mateus. E também lembrando, como o público que Lucas escreve é diferente, Lucas escreve aos gregos, isso é outro evangelho para a gente poder
e ler com mais tranquilidade em outro momento. E Mateus escreve aos judeus. Então anote, para que você possa ler posteriormente. O primeiro deles, Mateus 4, de 23 a 25. Mateus 4, 23 a 25, onde Jesus vai falando sobre as curas pela Galileia. E você vai encontrar Lucas 6, 17 a 19. Nós também não vamos ler agora. Você vai encontrar também no discurso do Sermão da Montanha outra diferença. Anote aí. O discurso do Sermão da Montanha se encontra em Mateus no capítulo 5 a 7. Mateus, capítulo 5 e vai até o capítulo 7. Já São Lucas vai falar deste mesmo discurso em Lucas, capítulo 6, versículo de 20 a 49. Deu para anotar? Olha aí, está na tela, você consegue. Agora a série dos milagres, você vai encontrar em Mateus capítulos 8 e 9, enquanto Lucas você encontra no capítulo 7, versículo de 1 a 17. A série de milagres, volto a repetir, você vai encontrar em Mateus 8 e 9, e Lucas você encontra no capítulo 7, de 1 a 17. O discurso missionário, ou seja, aquele discurso na qual o Senhor encaminha os apóstolos para a missão. Você vai encontrar em Mateus capítulo 10 e Lucas, também capítulo 10, versículo de 1 a 16. Então você também pode ler posteriormente para fazer essa comparação. Mateus 10 e Lucas 10, de 1 a 16. E as reações que a gente já viu, alguns contextos de corrigirem Jesus, não é? Durante a sua pregação. Nós temos em Mateus capítulos 11 e 12 e Lucas capítulo 11, de 14 a 32. Bom, até então, nós já vimos, não é? Até aqui, nós estamos vendo que nesse confronto sinódico, um evangelista às vezes pega do outro. Então nós vemos aqui que a partir do capítulo 13 de Mateus, ele retoma a ordem de Marcos. Ou seja, ele começa a ordem que Marcos escreveu, ele coloca agora também a sequência no seu evangelho. A partir do capítulo 13. Então ele vai dividir em 6 momentos. O discurso de parábolas, que você vai encontrar em Mateus 13. Mateus capítulo 13. Se você abrir a sua Bíblia aí, você vai perceber que ele começa a fazer o sermão das parábolas. Então, no capítulo 13, ele fala do semeador, fala do joio e do trigo, do grão de mostarda, da rede. E em Marcos, ele vai ter um paralelo no capítulo 4. Mateus 13, Marcos 4. A revelação de Jesus, aquele texto que nós até já falamos, pelo menos um daqueles versículos, onde Jesus começa a revelar-se, não é, para os seus discípulos. Então, nós temos em Mateus, nos capítulos 14 até o capítulo 17, onde Jesus faz algumas curas, não é? Mas Jesus também vai fazer algumas
discussões com os fariseus e terminam lá, antes de terminar no 17, tem a profissão de Pedro, aquela profissão onde Pedro vai dizer: tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Quando nós vamos para Marcos, você vai encontrar este mesmo contexto entre os capítulos 6, do versículo 1 até o 9, 32. O discurso sobre igreja, Mateus, no capítulo 18, Marcos, no capítulo 9, de 33 a 47. Mateus 18, capítulo lá, e Marcos, capítulo 9, 33 a 47. Anote para você depois dar uma verificada. Depois nós vamos ver para e em Jerusalém. Ou seja, Jesus está indo para Jerusalém e em Jerusalém. Em Mateus se encontra entre o capítulo 19 e 23. Marcos vai se encontrar no capítulo 10 até o capítulo 12, 39. No discurso escatológico, ou seja, dos fins dos tempos, Mateus vai dedicar 2 de seus capítulos, o 24 ao 25, Marcos o capítulo 13. E a paixão, morte e ressurreição de Jesus, que são os 3 últimos capítulos de Mateus, também são os 3 últimos capítulos de Marcos. Do 26 a 28, 26, 27 e 28 em Mateus, e em Marcos 14, 15 e 16. E Mateus vai terminar, o epílogo no Mateus 28, entre 16 a 20. E aqui eu coloquei como essa observação embaixo, tá vendo? Mateus usa fonte, ora outra fonte, porém não repete tal e qual, mas une, entrelaça, modifica e comenta. Ou seja, Mateus pega o texto, a fonte de Marcos e estende as suas explicações. Bom, vamos lá. Vamos continuar porque tempo urge, né? Muita informação. A teologia de Mateus sempre faz referência ao Antigo Testamento, principalmente as citações de cumprimento. Por que, gente? Você já sabe por que desta resposta. Ora, se Jesus escreve para quem? Escreve para o judeu. O judeu é extremamente apegado à lei. Conhecia a lei e os profetas. Então, Mateus, que está escrevendo para os judeus neoconvertidos, os cristãos, que eram judeus, se transformaram em cristãos, então são neoconvertidos, ele precisava sempre fazer referência ao Antigo Testamento, dizendo que se cumpria o que estava nas Escrituras em Jesus Cristo. Isso é um detalhe do Evangelho de Mateus. Ele sempre cumpre o que está nas Escrituras. Né? Sempre está nas Escrituras. Então veja bem, pega aí Mateus 1, versículo. Aliás, abra em Isaías 7,14. Isaías 7,14. Lá no Antigo Testamento, o profeta Isaías. Profeta Isaías 7,14. Isaías 7,14. Eu vou ler aqui para você. Talvez eu ache um pouquinho mais rápido, tá? Mas você anota. Vou ler depois. Diz assim: pois bem, o próprio Senhor vos dará um sinal. Eis que a jovem conceberá e dará à luz a um filho, e lhe porá o nome de Emanuel. Isso é Isaías, Antigo Testamento, profeta Isaías. Então, se você vai chegar e vai pegar
em Mateus 1, 22, 23. Deixa eu ver até em Mateus 21, 22, 23. Ele vai dizer o quê? Do 22 ele diz, tudo isso, Mateus, tudo isso aconteceu para o que se cumpriu, que o Senhor tinha dito pelo profeta. Eis que a virgem ficará grávida e dará à luz a um filho. Ele será chamado pelo nome de Emanuel, que significa Deus conosco. Olha que coisa interessante, o texto é o mesmo, percebeu? Apenas um pouco acrescentado por Mateus, onde Mateus vai lembrar que essas palavras são do próprio Antigo Testamento. Veja aí também no Mateus 2,15. No capítulo 2, versículo 15, logo na mesma página que você está, um pouquinho mais à frente, vai dizer assim. Pega do 14, melhor. José levantou-se de noite com o menino e a mãe e retirou-se para o Egito. Para um pouquinho. Retirou-se para onde? Para o Egito. Egito lembra quem? A escravidão do povo hebreu que foi escravo no Egito. Aí ele continua. E lá ficou até a morte de Herodes. Assim se cumpriu o que o Senhor tinha dito pelo profeta: do Egito chamei meu filho. Se você fosse lá encontrar em Oséias, você iria perceber exatamente esse contexto, que foi chamado de lá. Outro texto, Mateus 2, 17 a 18. Se você for lá em Jeremias, do Antigo Testamento, Jeremias 31, 15, ele vai dizer assim: assim diz o Senhor, um clamor se ouve em Ramá, de lamento, de choro, de amargura. É Raquel que chora os seus filhos e recusa ser consolada, porque eles já não existem. Passagem do Antigo Testamento. Quando você vai para Mateus, no versículo 17, você vai dizer: assim se cumpriu o que foi dito pelo profeta Jeremias. Ouviu-se um grito em Ramá, choro de grande lamento. É Raquel que chora seus filhos e não quer ser consolada, pois já não existem mais. Então veja, pessoal, o que fica claro? Que São Mateus faz questão de trazer a todo momento as passagens do Antigo Testamento para dizer: olha, em Jesus se cumprem as profecias. As profecias que você, judeu, ex-judeu, né, se referindo à comunidade, a você que acreditou, a você que ouviu, a você que espera, é este Jesus que é o Filho de Deus, que é o nosso Messias, que é aquele que veio salvar o mundo. Da mesma maneira, não vou ler todos os textos, mas se você puder anotar, você anota, não vai dar para a gente ir pelo adiantado da hora. Mas você vai olhar aqui, ó, 2,23, Mateus 2,23, faz uma comparação com Isaías 11,1. Mateus 4, de 14 a 16, você vai encontrar em Isaías 8, 23. Mateus 8, 17, você vai fazer uma correlação com Isaías 53, 4. Mateus 12, 71, 21. De 71, de 17 a 21, desculpe. Mateus capítulo 12, de 17 a 21. Você vai comparar com Isaías 42, de 1 a 4. O oitavo, Mateus 13, 34 a 35. Você vai fazer uma comparação com o Salmo 78. Mateus 21, 4 a 5. Você vai lá para Isaías 62, 11. 30 moedas de prata, quando Judas vendeu a Jesus. Mateus 27, 9b e 10. Você confere com Jeremias
6 e 7. Então, gente, esse quadro, para você, vou deixar mais um tempinho aí para você poder anotar, é exatamente para que você possa entender. Mateus tinha este objetivo: lembrar que aos judeus recém-convertidos ao cristianismo, que Jesus era fruto das Escrituras do Antigo Testamento. E aí temos um fato interessante, não é? As características de Mateus. Uma das coisas interessantíssimas que eu gostaria que a gente pudesse acompanhar. Mateus usa muito a questão dos números. E os números, para o judaísmo, é algo muito importante. Por isso que São Mateus faz questão de usar números. E eu gostaria que você tentasse descobrir comigo agora alguns exemplos. Por exemplo, ele diz aqui para nós que ele usa muito o símbolo do 3 e do 7. 3 e 7. Que significam a perfeição e a totalidade. Quer ver uma coisa? Nós acreditamos num só Deus, mas que são 3 pessoas: Pai, Filho e Espírito Santo. Não são 3 deuses, é um único Deus na 3 pessoas, que está a perfeição, a Trindade Santa. Quantos dias foram criados mesmo a terra? Deus criou a terra nos 6 dias e no 7º dia ele descansou. Ou seja, 7 dias significa a totalidade. Olha, naquele dia Deus completou a sua obra e parou e descansou. E vai dizer lá no Gênesis, e viu que tudo era bom. Então vamos pensar. Quando você vai para a genealogia de Jesus, que é lá no capítulo 1, você vai perceber que existe 3, olha, 3, o número 3 de 14 gerações. Ele para. Você pode perceber que quando ele termina no primeiro, ele vai dizer assim, ó. Que lá no finalzinho, ele vai dizer: no total, pois, as gerações desde Abraão até Davi são 14. Lá no versículo 17, isso. 1,17. De Davi até o exílio, 14. E do exílio para a Babilônia, até Cristo, 14. 14 nada mais é do que 2 vezes 7. Ele divide 3 gerações de 7. Não é? Mateus usa muito isso. Então veja, vamos ver Mateus. Eu queria que você pegasse a sua Bíblia agora e abrisse Mateus 1,18 a 2,23. Mateus 1,18 a 2,23. Eu vou dar um minutinho para você fazer a leitura e você vai me dizer quantas vezes aparecem os anjos. Ok? Rapidinho, dê uma olhada aí. Mateus, capítulo 1, de 18 até o capítulo 2, versículo 23. Bom, muito rápido, né? Eu sei que não vai dar para você ler tudo, mas você anota. O tempo vai rápido, a gente tem até 9 horas. Então veja, na realidade aparecem 3 aparições de anjos. O número 3 está novamente
bastante arraigado no Evangelho de São Mateus. As tentações sofridas por Jesus, Mateus 4, versículo de 1 a 11. Quantas tentações foram? 3 tentações. Não é? A mesma coisa você vai encontrar em Mateus 26, 69 a 75. Quantas negações foram Pedro? A gente escuta tanto isso no dia a dia, não é? Pedro negou quantas vezes? 3 vezes. Evangelho de Mateus, ligando com a numerologia. No Horto das Oliveiras, quantas vezes Jesus se levanta para falar com os discípulos? 3 vezes. Está em 26, capítulo 26, 39 a 44. Cheque na sua Bíblia, anote. Agora 7. Vamos ver o número 7, como é presente em Mateus. Mateus 12, 45. Mateus 12, 45. 12, 45. Está escrito: então ele vai e toma consigo outros 7 espíritos piores do que ele, que entram e se instalam aí. No fim, o estado dessa pessoa fica pior do que antes. Assim acontecerá também com esta geração má. Quantos espíritos más aparecem? 7. Não é? 7. 7 espíritos, se referindo quando tinha sido expulsado, quando se expulsam do demônio, ele vai, encontra a casa limpa, chama 6 e completa seus 7, se tornam ocupando o coração daquele homem. Se você olhar direitinho, também, quando vai falar sobre as parábolas, no capítulo 13, quantas parábolas você vai encontrar lá no capítulo 13? Vamos contar? Quem pode dizer para mim aí, no seu Facebook, se você olhar assim, na sua Bíblia, você vai encontrar. E aí, Kleber, você que está acompanhando tudo, quantas parábolas são? Parábola do semeador, 1. O joio e o trigo, 2. Grão de mostarda, 3. A rede, 4. O tesouro e a pérola, 5. O joio, né? Está lá. Né? Mostarda e fermento são 2, né? São 2, cada vez vai colocar. O joio, o trigo, são exatamente 7. 7 parábolas que Jesus faz nesse instante. Também nós vamos ver aquele parábola dos irmãos que tiveram a mesma mulher, lembra? Quando está em Mateus 22, 25. Olha, os fariseus perguntaram, uma pessoa foi casado e teve com uma mulher que ficou viúva 7 vezes. Quando chegar ao reino dos céus, de quem é que ela vai ser marido? Lembra dessa parábola? Pois está lá no capítulo 22, versículo 25. Olha também essa parábola e veja, número 7 estará lá presente. Outro exemplo. Quantos pedidos nós temos no Pai Nosso? Abra na sua Bíblia 6, capítulo 6, versículo de 9 a 13. 6, de 9 a 13. 6, de 9 a 13. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. 1. Seja feita a tua vontade,
assim na terra como no céu. 2. O pão nosso de cada dia. 3. Perdoa as nossas ofensas. 4. Não nos introduza em tentação. 5. Mas livrai-nos do mal. 6. De fato, se vos perdoares aos outros, né? E aí você vai colocando exatamente. E vão encontrar 7. Santificado seja o vosso nome. Esqueci disso também, né? Santificado seja o vosso nome. São 7. 7, exatamente os 7 pedidos que também está no Pai Nosso, Evangelho de São Mateus. E nós já estamos caminhando para o final, não é? Claro, você que chegou hoje, para poder entender, você teria que também entender um pouco melhor, você teria que acompanhar as 2 aulas anteriores, não é? Você pode encontrar lá no YouTube. Mas você já vai pegando gosto para poder adentrar, aprofundar as palavras do Evangelho de São Mateus. E por final, eu queria falar sobre a montanha. Mateus vai se apegar à montanha. Ora, vamos abrir Mateus 4, 8 a 10. São as tentações de Jesus, não é? As tentações de Jesus. Se você olhar as tentações de Jesus, lá no 8 a 10, você vai ver logo que diz assim, ó, o diabo levou ainda para uma montanha muito alta, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e sua riqueza, e lhe disse, eu te darei tudo isso, se caíres diante de mim, para me adorar. E Jesus vai dizer, adorarás o Senhor teu Deus, e só a Ele prestarás culto. Porque a montanha, subir a montanha significa sempre encontrar a Deus, aquele que é o Todo-Poderoso. Satanás leva até a montanha e diz, agora você pode me adorar. E ele vai dizer, adorarás somente ao Senhor teu Deus. Olha, no capítulo 4, final do 4, até o capítulo 7, que fala sobre o discurso da Monte das Oliveiras, você vai dizer assim, 5:1. Vendo as multidões, Mateus capítulo 5, versículo 1. Vendo as multidões, Jesus subiu a montanha e sentou-se. Os discípulos aproximaram-se dele e ele começou a ensinar. Subiu a montanha. Ou seja, ele sobe a montanha e de lá ele fala para o povo. Lembra o quê? No Antigo Testamento, Moisés também, quando vai receber as tábuas da lei, ele sobe no Monte Sinai e lá recebe as tábuas da lei. Jesus também se apega, e as tábuas da lei foi escritas por quem? Pelo próprio Deus. A mesma coisa acontece com Mateus, e que fala sobre o monte. Mateus 14, 23. Jesus sobe ao monte para orar sozinho. Você vai abrir aí, Mateus 14, 23. E aí você consegue ver. Depois de despedi-la, subiu a montanha a sós para orar. Ou seja, Jesus sobe a montanha, onde vai encontrar o próprio Deus. Ali ele escuta, conversa e vê qual é a vontade do Pai. Também no 15, 29 a 30, Jesus vai na montanha, e o que é que acontece lá? Lá ele vai encontrar o povo para poder realizar milagres. Está no 15, 29 e 30. Você vai encontrar. O meu aqui está apagado. A partir da minha Bíblia aqui fica apagada, exatamente esse texto, mas vai dizer que Jesus partiu
foi para as margens do lago, né? Acho que está aqui, o meu está apagado, e subiu a montanha, sentou-se, e lá foi fazer as curas. Subiu a montanha. Quem sobe a montanha para se encontrar Deus. O próprio Deus age fazendo curas e milagres. Também no capítulo 17, versículo 1, você tem o Monte Tabor. O que é que acontece no Monte Tabor? Mateus capítulo 17 diz o seguinte: Jesus se transfigura e aparece juntamente conversando com Moisés e com Elias. E mostra, ele é visto pelos discípulos, pelos apóstolos, por alguns apóstolos que tinham subido com ele. Mais uma vez, aqui no alto, Jesus se transfigura, ele se transparece da sua glória. Deus, agora, a divindade de Cristo é visível para os apóstolos. Também acontece em cima do monte. E no final, no 28, 16 a 20, Mateus 28, 16 a 20, você pode aí abrir na sua Bíblia, Jesus está ressuscitado. Ok? Jesus está ressuscitado. E agora, ele vai dizer da seguinte maneira: os 11 discípulos voltaram a Galiléia, a montanha que Jesus lhe tinha indicado. Quando o viram, prostraram-se, mas alguns tiveram dúvida. Jesus se aproximou deles e disse: foi-me dada toda a autoridade no céu e na terra. E depois, fazeis discípulos meus em todas as nações, e batizai-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E ensinai-lhes a observar tudo o que eu vos tenho ordenado, e eis que estou convosco todos os dias até o fim dos tempos. Versículo 16, lembrando, os 11 discípulos voltaram a Galiléia, a montanha que Jesus tinha ensinado. Ora, gente, isso aí fica claro para mostrar para vocês que Mateus usa a montanha. Gente, muitas coisas poderíamos falar muito sobre o Evangelho de Mateus. Essa nossa partilha tinha o objetivo de você adquirir gosto para adentrar e entender melhor o Evangelho de São Mateus. Evangelho que você vai escutar muito durante esse ano de 2020, porque estamos no ano A, né? Ano litúrgico, ano A. Então agora, quando você tiver na sua casa, na sua Bíblia, nas missas, você vai poder olhar, mesmo de olho fechado, diante das características que nós aprendemos aqui de Mateus, você vai poder entender: esse é o Evangelho de Mateus, que vai ser centrado para a igreja, vai falar sobre sacramentos, vai falar do missionário, de como ser um missionário, que a justiça dos homens é diferente da justiça de Deus, porque se eu quero ser um homem diferente, se eu quero ser um discípulo diferente, eu preciso seguir o mestre, pensar como o mestre e não mais como os homens. Vai ser um evangelho que sai do alto, um evangelho que fala da igreja propriamente dito, vai falar sobre sacramentos, um evangelho que fala da justiça, lembrando que justiça é a vontade de Deus. Eu agradeço a sua atenção por todos esses períodos que você teve conosco, né? Toda a oportunidade que você me deu de poder adentrar a sua casa e partilhar um pouco dos conhecimentos de São Mateus. Volto a lembrar para você, vou colocar aqui no começo o meu e-mail. E caso você queira perguntar alguma coisa, eu terei todo o prazer de responder a você a sua dúvida. Está aqui, ó, e-mail filipebri@hotmail.com. Você faz a sua pergunta e nós respondemos a você no seu e-mail aquilo que você perguntou. Foi um prazer muito grande. Espero que você possa ter aprendido, degustado do Evangelho de São Mateus e possa aprofundar
cada dia mais, certo? E eu termino dizendo para vocês que sempre nós fazemos esses cursos na nossa paróquia de São Pedro e São Paulo. Nós estamos fazendo agora de uma maneira online devido à nossa pandemia, não é? E claro que fica difícil muitas vezes de a gente poder interagir diretamente com você. Tá? Eu gosto muito de fazer a interação. Na mesma hora a gente já conversando, tirando as dúvidas, mas fizemos a primeira vez neste modelo. E que você possa ter aproveitado. Peço ao Espírito Santo de Deus que lhe dê a graça de você ser um discípulo missionário e buscar a justiça de Deus. E eu termino dizendo: bem-aventurados os pobres no espírito, porque deles é o reino de Deus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Felizes ou bem-aventurados os mansos, porque receberão a terra em herança. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os puros no coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os que promovem a paz, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Que o Senhor te abençoe, abençoe você, abençoe a sua família, e que você possa ficar firme, ter esperança no seu coração. Estamos passando momentos difíceis nessa pandemia, mas já está passando. Que o Senhor possa aumentar a tua fé, consolidar a fé no Senhor, que é o Senhor da esperança, porque o dia de amanhã será melhor e nós poderemos cantar com muita alegria louvores e glórias ao Senhor pela sua misericórdia. Que Deus te abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Boa noite e obrigado.